Zé Encinas, inclusive, José Antônio Encinas, que está conosco agora, teve muitos problemas ontem para saber resultado de jogo, etc. e tal. Ele ficou o dia inteiro procurando, estava desesperado, mas enfim, o Encinas me acalmou até no começo da noite, me dizendo o seguinte: falou, ó, melhor suspender, porque ainda vai demorar um pouco para as coisas voltarem ao normal. Obrigado pela força, viu, Encinas? Seja muito bem-vindo. Olá, Beto. Olá, os amigos do Farol. Realmente foi assim uma instabilidade, né, Beto, que afetou muita gente, principalmente quem trabalha na área de alimentação, né, Beto, que recebe os pedidos pelo WhatsApp, ou seja, causou muitos transtornos, muitos prejuízos aí para diversas pessoas. Mas na próxima semana tenho certeza que vamos fazer aí a reestreia do Segunda Esportiva em grande estilo, viu, Beto? Aí é uma pena, como eu estava te falando para você antes do programa, né? Na área esportiva a gente prepara a pauta, mas a pauta muitas vezes você prepara meio-dia, 6 da tarde, e é outra, né? As coisas são muito dinâmicas do esporte, né? E eu passei especialmente o domingo, amanhã de domingo, preparando algumas perguntas para te deixar numa saia justa, né? No nosso programa de segunda-feira, futebol internacional, basquete, escutei inclusive, Encinas, uma entrevista com o Gustavinho, novo técnico da seleção de basquete do Brasil. E Sim. fiz as minhas Na Rádio observações. CBN. Isso, exatamente. Estava ouvindo Você não ia exatamente. me pegar de calça curtas, não, Eu porque eu tenho ouvi a certeza. entrevista também. Tenho certeza. Mas eu ia tentar, eu ia tentar. Então tá bom. Bom, vamos lá. Segunda que vem estaremos aí, se Deus quiser. Encinas, vamos lá então a nossa pauta de hoje. A Prefeitura entregando mudas também, isso é sempre bom. Inclusive, Encinas está assustando o nosso interior aqui de São Paulo, essa questão dessas ventanias. Cada dia parece que acontece numa Isso. cidade diferente, né, Encinas? Verdade, Beto. Então tudo isso acaba afetando o meio ambiente, né, Beto? E também é reflexo aí do desmatamento e das ações que o homem promove aí contra o meio ambiente. Por isso que eu comentei com você que eu gostaria de destacar aqui em Limeira, Beto, esse trabalho feito aí pela Secretaria de Meio Ambiente. No último mês, né, Beto, o mês de setembro, tem ali o Dia da Árvore, no dia 21, foi considerado aqui em Limeira o mês da árvore. Com isso, a Secretaria de Meio Ambiente resolveu distribuir mudas de árvores aqui para as pessoas interessadas em plantar, né, essas árvores nativas. Foram distribuídas, Beto, ali no Parque Cidade, no entorno ali do Limeirão, 280 mudas de árvores, como ipês roxos, ipês brancos, amarelos, entre outras árvores nativas, para as pessoas que quiseram plantar na área urbana, ou seja, quem mora aqui na cidade. E também, Beto, foi feita uma distribuição lá na zona rural, bairro dos Frades, bairro dos Pires e bairro do Pinhal, para as pessoas que querem plantar lá na zona rural. Principalmente, Beto, árvores que vão recompor a mata ciliar. Isso é tão importante, né, Beto, nesse momento de estiagem que a gente vive, com problemas aí de abastecimento. Ao plantar essas mudas aí, recompor a mata ciliar, você vai estar aí protegendo as nascentes dos rios, dos córregos. Isso aí é muito importante. Por isso que eu falei para você, eu gostaria de destacar esse trabalho aí feito pela secretária de Meio Ambiente, a Simone Zambuzzi, e toda a sua equipe. Então, um trabalho muito legal. E também, quem quiser ainda, Beto, existem mudas disponíveis, né? É possível você que mora aqui na cidade buscar mudas, Beto, lá no viveiro municipal, que fica ali na Vila Santa Lúcia, ao lado da Vila Camargo. Então, pessoas que quiserem plantar na área urbana, podem buscar mudas lá na rua Professor Nestor Lino, 206. Ali funciona das 8 às 11 da manhã e das 13 às 15 horas. Agora, as pessoas que moram na zona rural, Beto, e quiserem plantar mudas ali ao lado de córregos, de nascentes, também podem se utilizar aí das mudas da prefeitura. Nesse caso, elas devem procurar o viveiro lá do Horto Municipal. O atendimento lá, Beto, é das 8 às 12 da manhã. Então, essas pessoas podem aí ajudar a recompor aí a mata ciliar plantando mudas em seus sítios, chácaras. Quem tiver essa oportunidade, né, Beto, vai estar colaborando aí com o meio ambiente de Limeira. E sem gastar nada, né? O que é uma boa também, né, Encinas? Exatamente, Beto. São árvores, são mudas, né, que os viveiros municipais produzem
e são distribuídos aí justamente para melhorar a nossa arborização. A Limeira é uma cidade bem arborizada, né, Beto? Mas a gente pode sempre melhorar. E isso aí dá uma qualidade de ar um pouco melhor, né, Beto? A gente tem passado por momentos aí de estiagem, momentos de muita seca, né? Então, isso aí, quanto mais árvores a cidade tiver, muito melhor para todos nós. Deu uma chuvinha antes de ontem aí, já vi muita gente falando assim, pior já passou, inclusive em alguns pontos da cidade, chuva de granizo, inclusive, né, Encinas? Então... Teve em alguns lugares, não foi o caso aqui da minha casa, não, mas eu vi, sim, que muitas pessoas comentaram aí, em algumas regiões, chegou a chover granizo. Na minha foi, assustei, estava fazendo a minha bike, foi na hora do almoço, meu Deus do céu, deu susto. Encinas, a prefeitura também está atualizando aí a divulgação de dados com relação à pandemia. Vamos a essa atualização? Vamos sim, Beto. Agora, né, como o próprio Cláudio Montorim falou ontem, essa atualização tem sido semanal, né, Beto? A gente acompanhava diariamente ali para ter uma situação um pouco melhor. Desde ontem, então, já começaram aí a divulgar semanalmente. Na última semana, Beto, foram contabilizados 3 óbitos. Com isso, a cidade agora soma 1.181 óbitos aí desde o início da pandemia. Nessa última semana, Beto, também foram registrados 122 novos casos da doença. Então, a cidade aí já teve a confirmação no total, Beto, de 48.757 casos. Em relação às internações, Beto, o número atual é de 59,9% de ocupação aí nas UTIs, tanto lá da Humanitária quanto dos outros hospitais, né? Hospitais da Medical, da Unimed, então todos eles somados, o índice é de 59,9% de ocupação. Esses são os números, Beto, né? A situação melhorou muito em relação ao que a gente viveu aí em meses anteriores. No entanto, todos os cuidados são necessários, né, Beto, para que as pessoas aí não acabem se contaminando, né, e podendo aí adquirir a forma mais grave da doença. Perfeito. Quer dizer, dá para a gente considerar que a situação continua pelo menos estável ou em declínio, você acha, Encinas? Olha, está estável, Beto, porque eu também comparei com os números da semana anterior e aí houve uma manutenção dos números, né? Se eu não me engano, na semana passada foram 2 ou 3 óbitos, nessa 3, então está se mantendo, né, Beto? Mas é triste ainda, né, a gente saber que mesmo com essa queda ainda tem pessoas que estão morrendo de Covid-19, né, Beto? Perfeito. Encinas, para a gente encerrar, não posso deixar de perguntar algo sobre o setor esportivo. Hoje volta do público do jogo do Corinthians contra o Bahia à noite, né? E eu tenho muita expectativa em relação a isso, porque o número de torcedores nos estádios, principalmente na rodada desse final de semana, foi baixo, né, Encinas? Vamos ver hoje. Foi. Se eu não me engano, Beto, foram 28 mil pessoas em todos os 8 jogos realizados aí nesse final de semana, ou seja, um número baixíssimo, né? Se a gente comparar aí com alguns estádios que têm capacidade para mais de 60 mil pessoas, né, Beto? Então hoje o estádio do Corinthians, né, a Arena Itaquera, a Arena Neoquímica, vai estar aí recebendo o jogo do Corinthians e do Bahia. Eu fico imaginando, Beto, aquele corintiano mais fanático, né, que reside lá na capital, o quanto de vontade ele não estava sentindo de voltar a ver o jogo do Corinthians, né? Então hoje a gente vai sentir esse panorama, né? Como vai ser, se as pessoas vão estar respeitando ou não aí os protocolos, né, Beto? Principalmente o uso da máscara ali durante a partida. Eu tenho também curiosidade de saber como é que vai ser, viu, Beto? Eu sou cadastrado naquele serviço do Fiel Torcedor e ainda ontem eu recebi um e-mail, óbvio que não foi o WhatsApp, né? Foi e-mail, mas de recomendações para os fiéis torcedores em relação às medidas sanitárias, horário de entrada. Acho que pelo menos o Corinthians nesse ponto foi organizado. Vamos ver agora dentro de campo como é que a coisa rola, mas eu não acredito num grande público não, mas vamos ver, a conferir, né, Encinas? É verdade, a conferir, a gente torce, né, Beto, para que tudo volte ao normal, mas tem que começar aos poucos aí
para que as nossas estatísticas, né, Beto, aí de casos não aumentem, né? Porque a gente vê alguns estados que deram uma relaxada aí, o número voltou a aumentar um pouquinho, né? Vamos ver então como é que a gente vai se comportar aí, principalmente nos estádios aí a partir de hoje, né, que está liberado o público nos estádios aqui em São Paulo. E hoje eu vi uma informação que dentro de 2 semanas, no máximo, a cidade do Rio de Janeiro não exigirá mais o uso de máscaras. Vamos ver como é que a coisa anda. Valeu. É isso aí. Vencinas, muito obrigado mais uma vez. Uma ótima quarta-feira. Amanhã tem mais. Um abraço. Um abraço, Beto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.